Olá, alunos da EJA, oitava etapa, sejam muito bem-vindos às nossas aulas de Geografia. Eu sou o professor Wilson do Nascimento, do componente de Geografia, e eu vou dar continuidade às nossas atividades. Vamos ao objeto de conhecimento da nossa aula. Estamos na aula de número 15, ela tem como objeto de conhecimento leitura e elaboração de mapas temáticos, croquis e outras formas de representação para analisar informações geográficas. O detalhamento repete o que a gente tem lá no objeto de conhecimento. Leitura e elaboração de mapas temáticos, croquis e outras formas de representação para analisar informações geográficas. Feita a apresentação do objeto de conhecimento da nossa aula, a gente vai de conteúdo. Turma, nesta aula nós vamos falar sobre cartografia. A gente vai entender em um primeiro momento o que é cartografia, depois nós vamos tratar do produto da cartografia. Entre os produtos da cartografia estão os mapas e os gráficos também. Então a gente vai buscar entender o que são os mapas, quais são as técnicas que nós utilizamos para elaborar esses mapas. Nós também vamos compreender quais são os elementos que estão contidos no mapa e como eles ajudam a gente na leitura e também na interpretação dos nossos mapas. Partindo dessa leitura e interpretação dos mapas, a gente vai também buscar compreender como é que a gente elabora, como é que a gente lê também os gráficos e vamos identificar quais são também os principais tipos de gráficos. Mas vamos por partes. Primeiramente, eu quero definir aqui com vocês o que é cartografia. Acompanhe aqui comigo. Olha, cartografia é uma ciência e é a ciência responsável por estudar, elaborar, interpretar representações gráficas da superfície terrestre. Então, toda vez que eu falar cartografia, entendam que é a ciência que é responsável pelo estudo, pela elaboração, pela interpretação de todas as representações gráficas que a gente tem da superfície terrestre. E isso envolve os mapas, envolve os gráficos também. O objetivo é transformar as informações sobre o espaço em mapas, cartas, croquis e outras formas de representação também que a gente tem. Bem, um dos principais produtos da cartografia, como eu falei para vocês, são os mapas. E a gente precisa entender o que é um mapa. E eu trago para vocês essa definição aqui. Olha, a gente pode considerar o mapa como sendo uma representação plana, reduzida. Por que reduzida, professor? Porque vocês sabem que o mapa, por exemplo, Mundi, que vocês estão observando aqui, olha, ele não é desse tamanho, né? O nosso planeta é bem maior que isso. Então, a gente reduz a realidade através da escala para ela caber nas representações que a gente tem, nos mapas, certo? O mapa também, ele está... a gente organiza ali todas as informações da superfície terrestre ou de uma região específica, né? A gente acaba colocando essa informação ou as informações organizadas dentro desse mapa também. Prosseguindo em relação ao mapa, a gente observa que ele utiliza ali escalas, símbolos e legendas para mostrar a localização, a distribuição, as relações entre os elementos naturais e os elementos humanos. Então, os mapas, eles contam ali com uma linguagem muito específica que ajuda a gente a entender todos os significados dos símbolos e cores contidos no mapa, entender também o que aquele mapa está falando, o que aquele mapa está representando, qual o assunto que está sendo abordado ali naquele mapa. E eu vou abrir um parêntese agora para a gente tratar de como a gente elabora esses mapas. Nós temos técnicas de elaboração desses mapas e essas técnicas se chamam projeções cartográficas, que é o que a gente vai ver neste momento. Acompanhe aqui comigo. As projeções cartográficas, elas são ali técnicas que nós usamos para representar a superfície curva da Terra. Vocês sabem que a Terra ela é uma geóide, não é isso? É uma esfera imperfeita com polos achatados. E os mapas, eles estão numa superfície plana, né? E bidimensional. E a Terra, como a gente vê ela no espaço, ela está num plano tridimensional e com formato de uma geóide. Então, as projeções cartográficas, elas ajudam a gente a transpor essa geóide, que é a Terra, que está num plano tridimensional,
para uma superfície plana e para um plano bidimensional, que é o nosso mapinha, tá? Destaco para vocês que nenhum tipo de projeção cartográfica é perfeito. Sempre há algum problema. Quando a gente tira a Terra, que é uma geóide que está num plano tridimensional, e coloca essa geóide em uma superfície plana e num plano bidimensional, isso obviamente vai provocar, vai ocasionar deformações. E todas as projeções cartográficas, elas apresentam algum tipo de problema, como distorções na forma, o contorno dos continentes, por exemplo, fica distorcido, ou na área, algumas regiões ficam maiores do que realmente são, ou na distância entre um ponto e outro. Então, professor, se nenhuma projeção é perfeita, que tipo de projeção cartográfica eu devo utilizar? A gente utiliza a projeção cartográfica de acordo com aquilo que eu quero representar. Se eu quero fazer um mapa de todo o planeta, eu uso a projeção cilíndrica. Se eu quero fazer um mapa de uma superfície, de apenas uma parte do planeta, por exemplo, áreas de média latitude, eu uso a projeção cônica. Se eu quero fazer um mapa que represente mais um ponto específico da superfície, eu uso a projeção polar, plana ou azimutal. Então, depende daquilo que eu quero representar. Dependendo daquilo que eu quero representar, eu escolho um tipo de projeção. Todas elas apresentam problema, mas existe uma projeção cartográfica mais indicada para aquilo que eu quero trabalhar. Bem, agora a gente vai tratar de quais são esses tipos de projeções cartográficas. Destaco para vocês que nós temos 3 tipos principais de projeções cartográficas: as projeções cilíndricas, as projeções cônicas, as projeções plana, que também podem ser denominadas de polar ou azimutal. Esses são os principais tipos de projeções cartográficas. Vou repetir porque é importante, tá? As projeções cilíndricas, as projeções cônicas e as projeções plana, polar ou azimutal. E eu vou caracterizar aqui para vocês cada um desses tipos de projeção. E a gente vai começar com a projeção cilíndrica. Na projeção cilíndrica, a superfície terrestre ela é projetada em um cilindro, em uma estrutura cilíndrica que envolve o planeta, que envolve o globo. E ao desenrolar, o mapa vai surgindo nessa superfície cilíndrica que se transforma num retângulo, algo muito parecido com essa telinha que vocês estão vendo aqui. O professor falando assim não deu para a gente compreender. Tem um exemplo aqui. Olha como fica o planeta sendo projetado a partir da projeção cilíndrica. Vocês estão vendo nessa imagem mais perto de mim que a Terra está envolvida em um cilindro. Quando a gente abre o cilindro, olha, o planeta ele vai aparecendo ali em uma superfície mais retangular. Esse talvez seja o mapa, né, a representação que vocês mais conhecem, porque é a que está mais presente também nos nossos livros didáticos, tá? Bem, algumas características sobre as projeções cilíndricas. Nós temos 3 tipos de projeções cilíndricas principais, não são as únicas, né? A projeção de Mercator, a projeção de Petrus e a projeção de Robson, certo? Destaco também para vocês que nas projeções cilíndricas, essas áreas próximas à linha do Equador, onde está o Brasil ali destacado ali de amarelo, né? Aonde passa ali perto da ilha do Marajó, pegando ali parte do Pará, ali onde passa a linha do Equador, que é a área mais central do nosso mapa, a gente tem ali essas áreas com a forma e o tamanho daquelas regiões, dos continentes ali, sendo preservados. Conforme eu vou me distanciando tanto para o Polo Norte tanto para o Polo Sul, como para o Polo Norte, tá? A gente vai tendo distorções. As áreas elas vão ficando maiores do que realmente elas são, certo? Então, essas são ali algumas características das projeções cilíndricas. E agora a gente vai entender um pouco sobre as projeções cônicas. Acompanhe aqui comigo. Olha, na projeção cônica, a gente tem ali ela se desenvolvendo sobre um cone que é apoiado à Terra. Ao abrir esse cone, nós obtemos a representação. E quando esse cone abre, ele fica tipo meio que como se fosse um leque assim, olha. Professor, não entendi. Temos o exemplo para a gente ver. Olha, peguei o planeta, coloquei ele dentro dessa estrutura cônica, abri o cone, olha como fica a representação, né? Algumas observações sobre a projeção cônica. Não dá para representar os 2 polos, os 2 hemisférios, norte e sul, né?
a gente escolhe um dos hemisférios, ou o norte ou o hemisfério sul, né? Porque ela não suporta os dois hemisférios com detalhes, né? Como em sua totalidade, por assim dizer. Outro ponto importante é que ela só conserva as regiões chamadas de média latitude, né? Então, nós temos, por exemplo, na linha do Equador, onde a gente tem 0 grau de latitude, a gente tem da linha do Equador para o norte ou para o sul, 90 graus. Então, uma região de latitude média seria tipo 45 graus, por assim dizer, beleza? Então, essa região que é mais conservada. Exemplo de áreas de média latitude. Algumas regiões do continente europeu, eu posso citar como exemplo para vocês, né? Chegamos aqui à projeção plana, que também pode ser denominada de azimutal, pode ser denominada também de polar, embora a polar não esteja aí, mas ela também pode ser chamada de projeção polar. Tudo bem? Bem, neste caso aqui da projeção azimutal, plana ou polar, a gente tem um plano que vai tocar a superfície terrestre, e a partir desse ponto de tangência, de toque da superfície, o planeta ele é projetado. Normalmente, esse ponto de tangência é um dos polos, ou o norte ou o sul, ou a parte central do nosso planeta, tipo ali perto da linha do Equador. Para ficar mais claro, eu tenho aqui a ilustração de como é a projeção azimutal, plana ou polar, perdão, tá? Olha só, esse ponto de tangência é o ponto onde vai ser o centro da minha projeção. Essa área ela tem forma e tamanho mais conservada, e eu vou saindo daí, as distorções vão aumentando conforme eu vou me distanciando também do meu ponto de tangência. Então, essas são as técnicas que nós utilizamos para elaborar os nossos mapas, para transformar, para transpor a Terra, que é uma geóide, uma esfera imperfeita com os polos achatados, que está num plano tridimensional, para uma superfície plana, que é um mapa, e para um plano também bidimensional, certo? Professor, como é que a gente faz a leitura dos mapas? Olha, para fazer a leitura de um mapa, interpretar as informações contidas no mapa, eu preciso lembrar que ele tem elementos que ajudam a gente a fazer essa leitura, a fazer essa interpretação do mapa. Esses elementos são título, legenda, orientação, escala, fonte e também a projeção, conforme eu vou mostrar aqui para vocês. Acompanhe aqui comigo. Então, a leitura do mapa ela é feita a partir dos 6 elementos básicos do mapa. É importante, tá? Importantíssimo que vocês saibam quais são esses elementos que possibilitam a gente fazer a leitura e a interpretação das informações que estão contidas no nosso mapinha, tá? Então, esses elementos são, conforme eu já falei anteriormente, o título, a legenda, a escala, a fonte, orientação e a projeção. Vou repetir para reforçar com vocês. Elementos do mapa: título, legenda, escala, fonte, orientação e a projeção. Tenho aqui eles de forma detalhada para vocês não só compreenderem o que são, mas também para vocês localizarem esses elementos no nosso mapa. Então, a partir desse momento, a gente vai saber o que é o título, o que é a legenda, o que é a escala, o que é a fonte, o que é a orientação, o que é a projeção, e a gente vai também localizar esses elementos no mapa. Tudo isso vai ajudar muito vocês a ler o mapa, a interpretar o mapa, que é uma ferramenta importantíssima para a geografia. Bem, nós vamos começar com o título. Acompanhe aqui comigo a definição do que é o título. O título ele revela ali qual é o tema daquela produção cartográfica. Ele fala do assunto do mapa. Então, se você quiser saber o assunto, o tema que o mapa está tratando, você tem que vir aqui, olha, no título. Ele indica sempre o conteúdo presente no nosso mapa. Importante destacar, muitos mapas podem apresentar também subtítulos. Por exemplo, relevo do Brasil, : Planaltos. Planaltos seria ali um subtítulo do nosso mapa, né? Professor, aonde a gente pode encontrar o título do nosso mapa? Eu tenho um mapa aqui que ele vai servir de base para a gente ver
todos esses elementos. Esse mapa vocês já viram? Ele está aqui destacado aqui comigo, olha. Então, a gente vai, a partir desse mapa aqui, olha, a gente vai ver todos os elementos, tá? Título, legenda, orientação, escala, fonte, projeção, todas essas informações estão contidas aqui no nosso mapa. A gente está falando do título, então a gente vai procurar o título desse mapa. Normalmente, o título do mapa ele vem no canto superior, aliás, na parte superior do mapa, no canto direito ou esquerdo ou centralizado no nosso mapa. Nesse caso aqui, ele está ali naquele cantinho, aqui, perdão, e ele tem como título a taxa de mortalidade no ano de 2016, tá? Então, o título do nosso mapa é esse, taxa de mortalidade em 2016. Então, do que esse mapa está tratando? De taxa de mortalidade. Esse é o assunto do nosso mapa. Aí fica mais fácil, né, a gente já compreender as informações que estão contidas nesse mapa. Bem, nós temos outros elementos que ajudam a gente a interpretar esse mapa. E a gente vai ver o próximo elemento, que é a legenda. Acompanhe aqui comigo. A legenda, ela indica ali o significado dos símbolos. Então, essas cores que estão presentes no nosso mapa, elas têm um significado. Além das cores, né, que nós temos no mapa, nós temos também os traços, podem ser linhas contínuas, linhas pontilhadas, linhas duplas, formas geométricas, pode ser um ícone também, a imagenzinha de um barco para mostrar que ali é um porto, a imagem de um avião para mostrar que ali é um aeroporto, pode ser um preenchimento de áreas com achuras, que seriam riscos assim, olha. Enfim, pode ser pontilhados, nós temos diversas formas de construir esses símbolos para representar aqui na nossa legenda. Nesse caso do nosso mapa, nós temos as cores, trazendo ali, a legenda trazendo as cores e o significado dessas cores no nosso mapa, conforme vocês vão observar aqui. Olha, vocês estão vendo que nós temos aqui no nosso mapa algumas cores, né? E essas cores estão aqui na nossa legenda, olha. Na legenda está escrito taxa bruta de mortalidade. Então, a gente tem, nesses tons mais claros, menos 4% de taxa bruta de mortalidade. Então, toda a região do nosso planeta que está pintado nesse tom aqui, de bem clarinho, tem taxa bruta de mortalidade menor que 4%. Aí, nos países e regiões que estão nesse tom bem forte ali, a taxa bruta de mortalidade é mais de 12%. Então, essas cores aí, elas não são aleatórias. Elas representam esses valores da taxa bruta de mortalidade, certo? Bem, a gente vai agora para um outro elemento, a escala, que é importantíssima aqui no processo não só de elaboração do mapa, mas para a leitura também desse mapa. Acompanhe aqui comigo. A escala, ela indica ali quantas vezes a superfície real ela foi reduzida para que ela pudesse ser representada no mapa. Como eu falei para vocês, vocês sabem que o nosso planeta ele não tem o tamanho desse mapa, ele é muito maior que isso. Mas a gente usa a escala para reduzir esse tamanho, reduzir o suficiente para o mapa caber em uma folha de papel, como, por exemplo, o mapa que está no livro didático de vocês, certo? As escalas, elas podem ser escalas gráficas, eu vou mostrar para vocês, e também ela pode aparecer de forma numérica. Exemplo de escala numérica, professor. Vou dar aqui um exemplo. Escala é igual a 1 para 500.000. Isso aqui seria uma escala numérica. Como o próprio nome sugere, ela aparece aqui em forma de números. Mas o nosso mapa, ele traz uma escala gráfica. Eu vou mostrar para vocês onde essa escala se localiza e como é a escala gráfica, certo? Bem, olha só aqui, a escala do nosso mapa, ela está no cantinho, normalmente a escala ela vem no cantinho, na parte inferior do mapa, em um dos cantos, né, direito ou esquerdo. Esse daqui é um exemplo de escala gráfica. Por que gráfica, professor? Porque diferente da numérica, que só aparece números, aqui a gente monta um gráficozinho para colocar a escala do nosso mapa. Então, essa aqui é uma escala
gráfica. Aquele exemplo que eu dei para vocês anteriormente é de uma escala numérica, porque ela aparece em forma ali de números. E aí a gente chega na fonte. A gente vai entender um pouco melhor o que é a fonte do nosso mapa. Vamos lá. Bem, a fonte ela indica de onde foi retirada ali a informação para eu elaborar o meu mapa, né? Então, ela diz a origem, né, das informações que estão ali no meu mapa. Pode ser de um censo demográfico, pode ser de alguma instituição, de algum órgão, por exemplo. A fonte, normalmente, ela está num cantinho, assim, bem discreto, em letras menores, no nosso mapa. Nesse exemplo aqui, ela está na parte inferior do nosso mapa, em uma região mais centralizada, né, conforme vocês podem observar aqui. Então, essa é a fonte do nosso mapa. Prosseguindo, a gente tem também a orientação, e a gente vai entender um pouco o que é a orientação do nosso mapa. A orientação ela indica a posição do norte geográfico, né, e dos demais pontos cardeais, leste, oeste, sul. Ela pode ser representada por meio de uma seta, indicando onde está o norte, é o caso do nosso mapa, que a gente vai ver daqui a pouco, ou também ali através de uma rosa dos ventos, com os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. Olha onde está a nossa orientação aqui no nosso mapa. Olha, ela está ali no cantinho, a orientação do nosso mapa, conforme vocês podem ver aqui, ó. A orientação está bem aqui, bem discreta, né? Ali ela está em um destaque maior. Então, isso indica ali onde está os pontos, onde está o norte, e a partir do norte a gente sabe que o leste está para a direita, o oeste está para a esquerda e o sul está para baixo. Prosseguindo, a gente trata também da projeção cartográfica, que indica basicamente ali, né, qual foi a projeção cartográfica que nós utilizamos para confeccionar o nosso mapa. E eu vou destacar aqui para vocês qual é a projeção cartográfica desse nosso mapa. Acompanhe aqui comigo, que eu tenho aqui para vocês a projeção cartográfica. É a projeção de Eckert 3. É um tipo de projeção cilíndrica, tá? Então, não se preocupe com o nome, é só uma derivação ali de uma projeção que é cilíndrica. Bem, a partir desse momento, a gente vai entrar no universo dos gráficos e a gente vai buscar entender o que são os gráficos nesse primeiro momento e depois nós vamos caracterizar ali alguns tipos de gráficos. Acompanhe comigo. Bem, o gráfico ele é uma forma visual que a gente tem de representar dados numéricos ou estatísticos, transformando o que é número em uma figura, em algo visual, como barras, linhas, setores. Isso facilita muito a leitura, a comparação e a interpretação das informações que serão apresentadas. Tem aqui alguns tipos de gráficos para a gente analisar e eu vou começar com o gráfico de linhas, né? Olha, o gráfico de linha ele é caracterizado pelo seguinte, acompanhe aqui. Representa as informações ali por meio de pontos que estão conectados ali por linhas, mostra ali a variação de dados ao longo do tempo, então dá para a gente acompanhar como os dados oscilaram no decorrer de um determinado período. Prosseguindo, a gente observa também que ele é muito útil para indicar tendências como crescimento e queda. Eu quero saber se a economia do Brasil cresceu de 2000 a 2025. Aí faz um gráfico de linha que você consegue, com os anos ali. É muito usado em séries históricas relacionadas ali a estudos climáticos e também à economia. Para a gente verificar, né, essa questão do gráfico de linha, eu fiz uma pergunta para os professores do Centro de Mídias, que é quando eles começaram a trabalhar aqui no Centro de Mídias, e a partir da resposta dos nossos professores, a gente vai elaborar um gráfico de linhas. Acompanhe aqui comigo. Eu entrei aqui em 2014. Em 2016. Em 2013. Março de 2016. Março de 2019. Entrei no Centro de Mídias no ano de 2023. Eu sou o professor Alexandre, de matemática. Eu entrei aqui no CMEA em 2011.
Olha, a partir dessas informações dadas ali pelos nossos professores, a gente vai montar um gráfico. Acompanhe aqui. Temos o gráfico de linha e olha como é interessante a gente analisar. A gente tem normalmente um período, né? E aqui nós temos o número de professores que iniciaram, né? Que começaram em determinado ano aqui no Centro de Mídias. Olha, vou dar o exemplo de 2007, que entraram 3 professores, né? 2007 entraram 3 professores, 2023 entraram 11 professores, foi o ano que mais entrou professor no Centro de Mídias. Eu entrei em 2021 e junto comigo entraram mais 8 professores, somando um total de 9. Consegue perceber que fica mais fácil para a gente compreender as informações quando a gente tem isso de forma visual? Bem, nós temos outro tipo de gráfico que eu quero caracterizar aqui com vocês, que é o gráfico de barra ou coluna. Representa ali dados por meio de retângulos que podem ser horizontais, seriam as barras, e vertical, que seriam ali as colunas. Facilita a compreensão entre categorias diferentes, se você está tratando de categorias diferentes. Prosseguindo, a gente observa que quanto maior a barra ou a coluna, maior o valor também. Então, o tamanho da barra ou da coluna depende do valor, obviamente, que a gente está representando ali. É muito usado em pesquisas estatísticas e também em comparações econômicas. Eu fiz uma outra pergunta para os professores do Centro de Mídias para a gente montar o nosso gráfico de barra ou coluna, e a pergunta foi: em que estado você nasceu? Acompanhe aqui comigo. Eu nasci no estado do Amazonas. Eu nasci no estado do Amazonas. Sou natural do Amazonas. Do Amazonas. Eu sou nascido em Belém do Pará. Nasci numa cidade chamada Osório, no Rio Grande do Sul. Terra do General Osório, patrono da cavalaria do Brasil. Bem, olha, nós perguntamos em que estado do Brasil nossos professores nasceram, né? E com base nessas informações, a gente vai montar o nosso gráfico de barra ou coluna. Olha como essas informações ficaram em forma de gráfico. Olha, visualmente a gente já consegue dizer qual foi o estado, né? Onde nasceu a maioria dos professores aqui do Centro de Mídia. O estado do Amazonas, é claro, que é onde está localizado este Centro de Mídias. São 34 professores, né? Seguido ali do estado do Pará, que tem 6 professores aqui no Centro de Mídias de Educação do Amazonas, né? Mas nós temos representantes de outras unidades da federação. Alagoas, Amapá, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo, enfim. Temos professores que nasceram ali em outros estados. Conseguem perceber como fica tudo mais tranquilo para a gente entender? Temos também o gráfico de pizza ou setorizado, que eu quero caracterizar melhor aqui com vocês. Definir ali quais são as principais características desses gráficos denominados de pizza ou setorizado, né? Bem, representa ali dados em forma de círculo, dividido em fatias. É como se fosse uma pizza dividida, né? Por isso o nome gráfico de pizza também, tá? Cada setor corresponde a uma parte de um total de 100. Então, cada fatia, já que a gente está falando de pizza, né? Cada fatia corresponde ali a uma parte de um total de 100, que seria o círculo todo, a pizza toda, certo? Prosseguindo, a gente observa que ele é indicado para mostrar proporções e percentual, é fácil de interpretar e é fácil também a gente fazer uma comparação, porque a gente consegue definir o que ali tem mais destaque, né? Aquilo que tem maior número, por exemplo, do ponto de vista quantitativo, porque vai pegar a maior parte do gráfico também. Bem, eu fiz uma pergunta para os professores aqui do CMEAN para a gente tratar também, montar um gráfico de pizza ou setorizado, e eu fiz uma pergunta polêmica, né? Que é qual o time do seu coração, né? A gente vai ver o que o pessoal respondeu. Meu time do coração é o Flamengo. Palmeiras, com certeza. Meu time do coração é o Internacional de Porto Alegre, Colorado. Meu time de coração é o atual campeão da Libertadores, Fluminense. Meu time do coração é o Flamengo. Torço para o Flamengo, porém também tenho meu time de coração, Clube do Remo. Com certeza é o São Raimundo.
Então, nós vamos pegar essas informações e transformar em um gráfico de pixel setorizado. Acompanhe aqui comigo. Olha, vocês conseguem observar que o gráfico de pixel ele é muito visual, né? Essa maior parte pertence a quem? Aos professores que falaram que o Flamengo é o seu time do coração, com 43%. Ó, o Vasco, sempre em segundo, né, gente? Inclusive, eu sou vascaíno, tá? Só para deixar claro aqui. Foi o segundo mais votado ali como time do coração aqui dos professores do Centro de Mídias. Consegue perceber que como o gráfico de pixel ele é bem visual e dá para você observar logo de cara as informações que estão ali sendo representadas através desse gráfico de pixel? Bem, com isso a gente finaliza o conteúdo da nossa aula.